comigo em voz audível. Usarei o microfone para aqueles que estão em casa possam acompanhar também a leitura. O título aqui sugerido é A Superioridade da Palavra de Deus. Leiamos. Porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade, pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração, sabendo principalmente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. A oração que nós fizemos para edificação, ela é real, é verdadeira, e eu desejo realmente que nós sejamos edificados com esta porção da palavra de Deus. O nosso tema de hoje é profecias comprovadas. Profecias comprovadas. O ser humano ele é muito vulnerável, ele é muito emocionalmente dependente. E tudo aquilo que você mexe ou toca na emoção, você pode causar ou uma boa impressão, ou uma má impressão, e você pode manipular as pessoas através da sua emoção. Isso é muito fácil fazer. É muito fácil você mexer, tocar na emoção de alguém e conduzi-lo a falar ou fazer coisas que você deseja, obter respostas e confissões que você deseja que sejam realizados. E a gente precisa conhecer realmente a palavra de Deus, sermos como os crentes de Bereia, capazes de julgar o que está sendo falado à luz das Escrituras Sagradas. Como nós sabemos, nós temos a Bíblia Sagrada como a palavra inerrante de Deus e a única regra de fé e prática. O que isso significa? Significa que tudo que for falado em nome de Deus, tudo que for conduzido em nome de Deus, tem que estar contido, autorizado, confirmado nas Escrituras Sagradas. Por que isso é necessário? Porque senão se torna um caminho sem limite. Cada um fala o que quer em nome de Deus e tudo isso pode acontecer e atrapalhar a vida da gente. Quando nós temos aqui estávamos aqui na última lição dada, que foi na outra quarta-feira passada, nós vimos dentro deste contexto, primeiro, que o evangelho lembrado, tratado, mantido na mente, ele é um antídoto contra o esfriamento espiritual. Ele nos conduz ao aquecimento espiritual. Também vimos que o apóstolo Pedro estava dizendo que ele se esforçaria ao máximo enquanto ele estava vivo para que isto fosse mantido na mente dos leitores de Pedro, da igreja ou das igrejas que ele estava se dirigindo, aqueles que estavam espalhados como forasteiros. E ele diz que, na verdade, o que ele quer é formar discípulos de Jesus e não de Pedro, seguidores de Jesus e não de Pedro, para que depois da sua morte, estes discípulos
continuassem fiéis, presos à palavra de Deus, seguindo e servindo a Jesus. Por isso ele encerra então o bloco do capítulo 1, 12 a 15. E o que ele estava trazendo para a memória deles? Justamente o que ele profetizou como pregação da palavra, dizendo que Jesus Cristo, o próprio Deus, colocou no coração do homem uma nova natureza, ele transformou a vida do homem e o habilitou a crescer na graça e no conhecimento, não apenas colocando a salvação, mas colocando a piedade. E ele habilitou no Espírito Santo e com o Espírito Santo para que o ser humano crente desenvolva uma vida de santidade. E ele diz que isto tudo evidencia a eleição e conduz para a vida eterna em Jesus Cristo. Então ele diz, por esta razão, ou seja, pelo aquilo que Deus fez, vocês vão fazer, e o que Jesus fará no final, por esta razão mantenham isso na memória de vocês, para que vocês saibam e desenvolvam e continuem, não seguindo a homens, mas seguindo a Deus. E agora, dos versículos 16 a 21, que nós acabamos de ler, ele trabalha dois pontos importantes aqui, porque Pedro, assim como os demais da igreja primitiva, enfrentavam também os falsos mestres, os falsos profetas. E esses falsos profetas normalmente combatiam a doutrina apostólica com ensinamentos errados. Se nós olharmos para Colossenses, você encontrará ali uma manifestação de profetas falsos, falando em nome de Deus e deturpando o evangelho da graça de Deus, introduzindo ritos, cultos a anjos e ascetismo, de tal maneira que se eu me purifico não fazendo, então eu me torno alguém hábil, habilitado, poderoso, capaz de fazer as coisas por mim mesmo. E não é diferente aqui, não foi diferente com a igreja da Galácia, quando também tentaram implantar o retorno às leis cerimoniais como prática meritória para a salvação. Então, sempre você terá aqueles que se levantam contra o Evangelho. Foi assim com a carta de Judas, quando ele se vê obrigado a escrever rapidamente, porque estavam levantando falsos profetas, e hoje não é diferente também, porque nós vemos muitas profecias, muitas manipulações do emocional em nome de Deus. Então, como a gente pode julgar isso? Vamos aprender com Pedro o que fazer para a gente aprender, então, a discernir, a comprovar essas profecias. Ele trabalha em dois momentos, dos versículos 16 a 18 e depois 19 a 21. São dois pontos que ele trabalha aqui como um fator que comprovará a profecia que ele estava proclamando e os apóstolos também. Então, a primeira lição que nós tiramos aqui é que a verdadeira profecia pode ser comprovada. A verdadeira profecia, proclamação, pregação pode ser comprovada. Olha só o que ele diz do versículo 16 em diante. Porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. De vez em quando eu brinco com a Damares lá, quando ela me conta um sonho, e eu interpreto o sonho dela brincando. E é convincente. Não é com o Vicente, não. É convincente. Não é difícil você criar uma interpretação sua em cima de algo que está sendo contado. E se a pessoa for um pouquinho ignorante, um pouquinho fraca, ela cai nisso.
Ela cai nisso. Então eu posso inventar coisas. Então deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui muito séria, muito séria. Eu posso ter experiências pessoais com Deus? Posso. Mas quem garante que elas são verdadeiras? Só eu e Deus. Eu chego para vocês e conto, esta noite aconteceu isso comigo, Deus me falou. Quem pode comprovar isso? Ninguém. Você pode até crer, acreditar em mim, mas você não pode comprovar isso, dizer que isso é verdade. Preste atenção nessas questões aqui agora. Ele diz assim: não com fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos o quê? Testemunhas oculares da sua majestade. Eu quero frisar a primeira coisa aqui. Ele não diz assim, eu vi. Ele não disse, eu vi. Ele disse o quê? Nós vimos. Então você pode correr lá para Tiago e João e perguntar para eles, que eles vão contar para vocês o que nós vimos. Não foi uma questão de uma pessoa só que não possa ser testemunhado. Então a testemunha ocular, e esta é uma boa para você descobrir uma palavra realmente de Deus, é que se realmente mais de uma pessoa viu. Você pode comprovar isto. Você pode comprovar, por exemplo, Deus está fazendo grandes milagres, Deus está fazendo... Tá, mas cadê os milagres? Porque os milagres são sinais, e sinal não é algo da fé, sinal é algo visível, é para o descrente, é quando eu chego perto de alguém que você conhece, que está na cama já há muitos anos, e chego e digo, em nome do Senhor Jesus, seja curado, levante e anda. Aquela pessoa se levanta e anda, e então as pessoas que conhecem ali dirão, realmente era alguém que não podia andar. Então está vendo, e este agir de Deus é um sinal. Agora, quando eu digo que algo aconteceu, mas ninguém viu, não é sinal. Não é sinal. E ele vai dizer assim, nós vimos, nós somos testemunhas da majestade de Deus. E aí ele vai dizer no versículo 17, de Cristo, pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz, este é meu filho amado em quem me comprazo. Ora, esta voz que vinda do céu, nós ouvimos quando estávamos com ele no santo monte ou no monte santo. Vamos lá para Mateus capítulo 17, versículo 2. Por favor, leiam bem alto, Mateus 17, 2, para comprovar a primeira parte. Mateus 17, 2. Podem ler? E aí então, quem estava presente lá? Se você olhar o primeiro versículo, 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte. E ali aconteceu a transfiguração. O que significa a transfiguração? Por que Jesus foi transfigurado na presença desses 3 apóstolos? E por que não foi só na presença de um apóstolo? Por que isso aconteceu? Primeiro, é o vislumbre da glória eterna do Pai. É o vislumbre da consumação, quando não só Cristo seria, depois de crucificado, ressuscitado em glória, corpo glorificado, e isto era real, porque juntamente com a glória de Cristo, Deus mostrou também a glória daqueles que morreram, ou o corpo glorificado, daqueles que morreram antes, porque eles viram mais 2 pessoas ali, Moisés e Elias.
Qual o objetivo? De mostrar que o que acontece agora e o que nós pregamos agora é fiel para o dia da consumação. Podem crer. Sabe o que eu costumo dizer? Nas visões de João, no Apocalipse, quando ele vê a consumação, nova terra e novo céu, ele me viu lá. Porque ele viu a eternidade, ele viu a consumação. Então ele viu você e a mim já glorificado, ressuscitado no céu com Cristo, depois do julgamento. Agora aqui ele está dizendo o seguinte: nós somos testemunhas oculares, nós vimos Jesus Cristo transfigurado em glória, nós vimos, ele não fala aqui, Pedro está falando, mas ele viu também Moisés e Elias, mas não só viram Cristo glorificado, Cristo transformado, transfigurado, mas eles também ouviram. E o que eles ouviram? A voz do próprio Pai, e nesta afirmação do Pai: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Ali nesta afirmação do Pai, muitas coisas são nos reveladas, que nós não teríamos tempo para explorar tudo, mas eu quero apontar primeiro a veracidade do Evangelho de Jesus Cristo como o enviado, a divindade de Jesus sendo proclamada nessa afirmação. Então eles não só viram, como eles ouviram. E volto a dizer, por que só não foi Pedro? Foi os três, porque os três podiam ser perguntados à parte, que confirmariam a mesma versão, talvez com até alguns detalhes diferentes, porque nós vimos a mesma coisa e com detalhes diferentes, mas a essência seria a mesma. O que ouviram não tinha como mudar, eles falariam a mesma coisa. O que viram não tem como mudar, eles viram a mesma coisa. Então a profecia, a pregação, a proclamação, qual proclamação? Olha só, do início aqui, visto como pelo seu divino poder nos tem sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, e nos foi doar as preciosas promessas. Então, este evangelho que Pedro está pregando para eles, ele está dizendo, é isto que é confirmado, esta profecia é verdadeira, porque nós somos testemunhas oculares, nós vimos e nós também ouvimos. Volto a dizer, não é só uma pessoa que contou uma experiência. Eu estava em tal lugar e aconteceu isto. Eu não estou dizendo que a pessoa sozinha não possa ser real, ser verdadeira, só que não tem como comprovar. Aqui não, aqui tem como comprovar. E mostra a plenitude de Cristo na transfiguração. É muito interessante, eu preciso sair até um pouquinho daqui do texto, mas com a mesma temática, sobre confirmar a profecia, só para que você não caia nas profetadas atuais. Por gentileza, abram a Bíblia em Deuteronômio 18, 21 e 22. Deuteronômio 18, 21 e 22. Como é que eu posso começar a identificar? São passos. Como é que eu posso identificar uma profecia? Veja bem se o profeta é real ou não. Versículos 21 e 22, leiam, por favor, comigo aqui e agora. Leiamos. Se disseres no teu coração, conhecerei a palavra que o Senhor não falou, sabe que quando esse profeta falar em nome do Senhor, e a palavra dele não se cumprir, nem suceder como profetizou, esta é a palavra que o Senhor não disse. Com soberba falou o tal profeta, não tenhas temor dele. Primeira coisa então é o quê? Cumprimento.
Ah, vai acontecer. Agora, tem umas profecias que são muito complicadas. Não dá nem endereço, nem tempo. Aí fica difícil. Lembro-me que um camarada lá, numa cidade de Minas, recebeu uma profecia. O Senhor manda dizer que você vai morrer. O homem ficou doido, né? Falei, mas vai mesmo. Agora ele falou, quando? Não. Então está certo, vai morrer mesmo. Cumpriu. E aí? Então ele é profeta de verdade? Talvez. Deuteronômio 13. Volta aí. Deuteronômio 13. Leremos agora 1 a 3. Vamos ler juntos novamente? Leamos. Quando o profeta ou sonhador se levantar no meio de ti e te anunciar um sinal ou prodígio e suceder. Espera aí. Então, cumpriu. E suceder tal sinal. Cumpriu. Então, só para você não esquecer disso. Lá diz, tem que ver se cumpre. Aqui diz, se ele chegar a falar e cumprir tal sinal. Agora vamos mais. Pode ler. O que acontece? Então, a primeira coisa é que se cumpre. Mas depois de cumprir, você tem que fazer o quê? Ver a vida do profeta. A vida do profeta está de acordo com as Escrituras? A vida do profeta, sua pregação, sua proclamação é de acordo com as Escrituras? Se não for, ele continua sendo falso, ainda que o que ele falou aconteça. Não o sigais. Não sigais. Jesus falou, pelo fruto você conhece a árvore. E tenha muito cuidado. Mateus capítulo 7. Versículos 22 e 23. Vamos ler juntos? Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Então, tenha muito cuidado. A Bíblia tem que ser a sua régua, a régua da sua medição. A Bíblia tem que ser a régua da sua medição. Quando nós vimos Mateus, o capítulo 17, o versículo 2, nós vimos a respeito da majestade de Deus, da glória de Deus, e no versículo 5 nós ouvimos a voz de Deus honrando, glorificando o próprio Filho, como nós já falamos. Então a profecia, como testemunho ocular, não apenas de uma pessoa, para dizer, eu vi, mas só eu que vi. Não, nós vimos. Então tem como você comprovar se é real ou não. Certo? O que mais ele nos dá sobre a profecia? Versículos seguintes, versículo 19 a 21,
A verdadeira profecia é o cumprimento das Escrituras sagradas, ou seja, são confirmadas, caminham juntas. Olha só, temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Vejam bem, ele está dizendo que aquilo que é profetizado, as Escrituras Sagradas são, na verdade, o predito, o que ele está pregando, o que ele está anunciando na sua proclamação, na sua profecia, é justamente o que as Escrituras do Antigo Testamento falaram, disseram, pré-anunciaram. E aí ele diz algo muito importante quando ele fala a respeito da candeia que brilha em lugar tenebroso até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Aqui tem dois sentidos que você pode aplicar isso. Eu creio que aqui seria mais relacionado ao final, à consumação, mas eu posso aplicar isso aqui também de uma forma em que as pessoas que viveram antes de nós tiveram menos conhecimento do que nós temos. Primeiro, quem viveu antes de Jesus teve a revelação do Messias que viria para morrer na cruz. Nós já temos a revelação de que ele já veio, morreu, ressuscitou, o Espírito Santo desceu, o reino foi instaurado e inaugurado na terra, vivemos o reino de Deus na terra, e aguardamos agora só mesmo a consumação, certo? À medida que a palavra vai sendo pregada e vai entrando no coração, ela vai clareando as trevas que dominavam sobre nós. E é interessante porque se você olhar o mesmo Pedro na primeira epístola, no capítulo 1, o versículo 12, versículo 11, ele fala a respeito dos profetas, versículo 10, melhor dizendo, foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual ocasião ou quais circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre o sofrimento referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiram, a eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros. Ou seja, aqueles que profetizaram no Antigo Testamento, profetizaram em meio a alguma escuridão, porque não tinham a clareza que os discípulos de Pedro e nós temos hoje, da revelação de Cristo. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. A palavra de Deus, ela ilumina-nos de dentro para fora. E eu estava meditando sobre isso e disse comigo mesmo, a seriedade de Jesus ter falado que você e eu somos a luz do mundo. Vamos pregar sobre isso em breve. Mas veja bem, a palavra ela vai iluminando, ela vai clareando, ela vai discernindo, abrindo nossa mente para o discernimento das profecias cumpridas. E a palavra de Deus deixou de ser um ato ou algo mais de fé e passou a ser algo de fato também. E se você olhar aqui, ele vai dizendo, olha só, versículo
20, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Lembro-me de um camarada que dormiu em minha casa uma vez, não o conhecia, eu era evangelista numa igreja, e o pastor que dava atos pastorais, eu acho que é parente da Thalita, não, é lá do leste de Minas, né? Não sei se era amigo, mas ele levou esse camarada e deixou lá em casa, para dormir, e que desse uma palavra na quarta-feira, era de quarta para quinta. E aí aquele moço então chegou e começou a conversar comigo, e de repente ele começou a falar o seguinte: olha, eu estou tão íntimo de Deus que eu não preciso mais de ler a Bíblia, Deus fala direto comigo. Vocês acham que ele pregou na igreja? Claro que não. Claro que não. A Bíblia Sagrada é a única regra de fé e prática. Ninguém fala por si só. Eu posso chegar para vocês novamente: Deus me falou isso, mas quem garante? Eu posso enganar vocês. Agora, se comprova que não, aí não tem como. Aí ele vai dizer que esta palavra não é dada por particular elucidação, porque nunca, jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Agora, esta questão aqui é muito importante, porque tem muitas pessoas equivocadas também sobre o ministério do Espírito Santo, e acham que o ministério do Espírito Santo agora é o Pai fica para lá, o Filho fica para lá, e o Espírito Santo agora é que faz a festa santa. Só que a função do Espírito Santo, diz Jesus em João capítulo 16, é glorificar a Cristo, é manifestar a Cristo, é convencer você de Cristo, é iluminar você sobre Cristo, é fazer você lembrar sobre Cristo. Esta é a função do Espírito. Ele me glorificará, disse Jesus. Esta é a função do Espírito. Ele sela o nosso, ele entra no nosso coração, transforma a nossa vida, sela o nosso coração, revelando-nos quem somos nós e quem é Cristo. É por isso que nós somos convertidos. Então, esta é a palavra de Deus, as Escrituras sagradas. Talvez você possa perguntar assim: então quem me garante que está fechada as Escrituras Sagradas? Por que eu posso afirmar isto? É só você olhar o que está revelado no Antigo Testamento e o que está revelado no Novo Testamento. O Novo Testamento fecha com Apocalipse. Apocalipse começa a sua revelação desde a vinda de Jesus, nascimento, morte, ressurreição, ascensão. E vai até quando? Até novo céu, nova terra, lago que arde com fogo e enxofre, no pós-julgamento. Então a revelação que Deus queria passar para nós, Ele passou plenamente até a consumação. E até pós-consumação, no sentido de locais, destinos. Estas são as Escrituras Sagradas. E aí Hebreus vai dizer que Jesus é hoje a palavra de Deus. Antes ele falava de uma forma, de outra forma, mas agora nos falou pelo Filho, falou. Ali o termo é algo que encerrou no Filho. O Filho é a revelação plena de Deus. Se Jesus não é a revelação plena de Deus, Jesus não é Deus. Se Jesus não é a revelação plena de Deus, Ele falhou na missão. Mas Ele não falhou e Ele é Deus. As Escrituras Sagradas são a palavra de Deus, por isso elas nunca precisam ser reescritas. Elas não precisam adequar-se à cultura.
Elas não precisam ser reinterpretadas para que alguma coisa que está fora possa fazer parte desse povo. Não, ela é única para todo tempo, para todo lugar, para toda cultura. E olha só esta expressão em que o Senhor deu a revelação das Escrituras a homens santos. Não diz respeito a homens sem pecados, mas significa que Deus separou alguns para escrever as Escrituras Sagradas. E dentro dessa perspectiva de revelação de Deus, a profecia, ela é então testemunhada por aqueles que viram a glória de Deus em Jesus, na transfiguração, no seu ministério, e essas profecias têm que ser confirmadas pelas Escrituras Sagradas. Têm que ser confirmadas pelas Escrituras Sagradas. Se não forem confirmadas pelas Escrituras Sagradas, nem mesmo as outras testemunhas servem. Nem mesmo as outras testemunhas servem. Mas só que aqui, eu creio que a intenção de Pedro era mais do que este clarear no tempo até agora, mas tem mais que isto, ele começa a clarear a sua vida aqui agora, mas mesmo assim você tem dúvida, não tem? Até sobre a Bíblia você tem uma dúvida qualquer? A gente tem sempre, né? Será o que quis dizer com isso? Será porque que um interpreta assim, o outro interpreta assim, o outro interpreta assim? Por que tem pessoas boas, boas que eu falo, crentes, pessoas sérias, que interpretam de forma diferente? Porque realmente há dúvida, então, certo? Então, não está ainda totalmente claro. Mas haverá um dia que ficará claro. Quando Cristo voltar, ficará claro. Possivelmente você e eu falaremos assim: olha, eu pensava que era isso. Aí, não, esse aqui eu estava certo. Aí o outro lá, da mesma forma, olha, isso aqui ele estava certo, eu estava errado. Mas isso aqui eu estava certo e ele estava errado. Né? É claro que isso é só uma conjectura para a gente só entender. Claro que não vai ter essas desavenças lá de, opa, isso aqui estava certo, o outro estava errado. Claro que eu não vejo assim. Mas estou dizendo o seguinte, você vai ver realmente como é. Olha o que diz Paulo ao escrever 1 Coríntios 13. Por enquanto vemos como em espelho obscuro. Mas quando Cristo voltar, nós veremos realmente como Ele é. Realmente como Ele é. Cuidado com os profetas falsos. Você precisa entender que, normalmente, com algumas exceções, as revelações elas tiveram como ser comprovadas por mais de uma pessoa. Havia evidências, com exceções. E toda a sua pregação, toda vez que você está anunciando o Evangelho, toda vez que você está falando sobre o poder de Deus, você precisa estar contido nas Escrituras Sagradas. Você não falará nada de novo, porém você falará tudo de novo. Porque o que você fala já foi falado. No entanto, o que você fala, o Espírito Santo pode aplicar num coração de uma maneira que ele ainda não ouviu com os ouvidos do coração. Então, o assunto é antigo, repetido, e esse assunto antigo repetido é novo e sempre será novo até a volta de Cristo. Alguma dúvida, alguma participação?
Não havendo, vamos nos colocar em pé e vamos